Imagine morar em uma cidade e descobrir que ela precisa mudar de lugar, não apenas trocar algumas ruas, não apenas reformar um bairro, mudar, mover centro urbano, realocar prédios, recriar serviços, transportar memória, e fazer tudo isso porque, debaixo do chão, a atividade que ajudou a cidade a existir também começou a ameaçar o lugar onde ela foi construída. Essa é a história de Kiruna, uma cidade no norte da Suécia, acima do Círculo Polar Ártico, profundamente ligada à mineração de ferro. E o mais interessante é que essa história não funciona como desastre simples. Não é uma cidade abandonada depois de uma explosão. Não é uma cratera engolindo tudo em uma noite. Não é um filme em que alguém grita corram e pronto. Kiruna é mais lenta, mais estranha. E talvez por isso mais fascinante. Porque ela mostra uma pergunta que quase ninguém faz. Se uma cidade nasce por causa de uma mina, o que acontece quando a própria mina muda o chão da cidade? A relação entre Kiruna e mineração não é detalhe de bastidor, é o coração do lugar. A LKAB, empresa estatal sueca, explora minério de ferro na região de Kirunavaara desde o início do século XX. A cidade cresceu em torno dessa atividade. Trabalho, casas, infraestrutura, identidade. Tudo foi sendo construído em diálogo com a mina. Então, quando falamos que Kiruna está sendo transformada por causa da mineração, não estamos falando de uma força externa qualquer. Estamos falando da mesma atividade que deu forma à cidade. Isso deixa a história mais humana, porque a mina é problema e solução ao mesmo tempo. Ela sustenta a economia, ela criou empregos, ela ajudou a cidade a existir ali. Mas a mineração subterrânea também provoca deformações no solo. E, conforme a atividade avança, áreas próximas ao antigo centro urbano passam a entrar em zona de impacto. Ou seja, a cidade precisa se afastar para continuar existindo com segurança. O que torna isso diferente de uma mudança comum é que o problema não nasce na superfície, não é uma ponte velha, não é uma avenida mal planejada, não é um prédio que ficou pequeno, é o comportamento do terreno em resposta ao que acontece em profundidade. E quando o problema está no terreno, ele muda a lógica de tudo. Você não resolve apenas pintando fachadas, não resolve trocando sinalização, não resolve com uma reforma bonita no centro. Se a zona de risco avança, a pergunta se torna mais dura. O que ainda pode permanecer ali? Por quanto tempo? E com que segurança? Essa é uma pergunta técnica, mas também emocional, porque nenhum morador quer ver sua cidade virar mapa de impacto. Ninguém quer olhar para uma área familiar e começar a pensar nela como fase de evacuação, compensação, demolição ou realocação. Mas Kiruna precisa fazer exatamente isso: transformar lugar vivido em projeto, transformar ruas em etapas, transformar prédios em decisões, transformar memória em logística. E essa é a parte que dá profundidade ao vídeo. Não é só olha que mega obra. É como uma comunidade reorganiza a própria vida quando a geologia e a economia empurram a cidade para outro lado. Esse é o tipo de paradoxo que segura um vídeo inteiro. Kiruna não está apenas fugindo de um perigo, ela está negociando com a própria origem. O plano de transformação urbana começou a ser desenvolvido há anos, e a ideia geral é deslocar partes importantes da cidade para uma nova área, cerca de 3 quilômetros a leste do antigo centro. Mas dizer mover cidade é fácil. O difícil é entender o que isso significa, porque uma cidade não é um conjunto de peças de Lego. Ela tem ruas que as pessoas conhecem sem pensar, tem vizinhos, tem escola, tem igreja, tem lojas, tem lembranças, tem aquele caminho que alguém faz há 20 anos até o trabalho, tem a praça onde uma família se encontrou, tem o prédio que virou referência afetiva, tem mapa emocional. E mapa emocional não entra em caminhão tão facilmente. Essa é a primeira camada que o roteiro precisa respeitar. Kiruna não é apenas um mega projeto de engenharia, é uma operação de identidade. Quando um prédio histórico é movido, não é só madeira, concreto ou metal sendo transportado. É uma tentativa de carregar continuidade. É como se a cidade dissesse: podemos mudar de lugar, mas não queremos virar outra coisa completamente. A igreja de Kiruna virou um dos símbolos mais fortes dessa transformação. Ela é uma construção marcante, muito querida localmente, e sua realocação mostra o tamanho do desafio. Segundo fontes do município, a igreja chegou a ser reconhecida como uma das construções mais admiradas da Suécia, e por isso sua mudança não é apenas técnica. Ela carrega identidade, carrega imagem pública, carrega memória de cerimônias, encontros, despedidas, datas e histórias pessoais. Mover um prédio comum já é complexo. Mover um símbolo é outra coisa, porque, quando você transporta um símbolo, não está levando apenas material. Está tentando convencer uma comunidade de que uma parte dela continua. E isso é difícil. Mesmo que o transporte seja perfeito, mesmo que a estrutura chegue inteira,
Mesmo que a nova base esteja pronta, a pergunta permanece: o lugar novo vai sentir o mesmo? Talvez não, pelo menos não imediatamente. E isso não significa fracasso. Significa que memória precisa de tempo para assentar. Assim como uma construção precisa de fundação, uma cidade realocada precisa de convivência. As pessoas precisam passar ali, precisam se encontrar ali, precisam criar rotina. Só então o novo espaço começa a deixar de ser novo centro e vira simplesmente centro. Mover um prédio desses não é só decidir que ele vai para outro endereço, é preparar rota, é estudar peso, é desmontar riscos, é coordenar transporte, é construir uma nova base, é tratar um edifício como se fosse uma peça de memória coletiva. E isso rende uma imagem poderosa, uma igreja se movendo lentamente por uma paisagem fria. Só que o vídeo não deve usar essa imagem como espetáculo vazio. Ela precisa significar algo. Ela mostra que a cidade está tentando levar sua história junto. Esse é o ponto. Porque mover um centro urbano novo do zero seria mais simples se ninguém se importasse com o antigo. Mas as pessoas se importam. E é por isso que algumas estruturas são preservadas, movidas ou reconstruídas com cuidado. Kiruna também é interessante porque o problema é subterrâneo. Na superfície, a cidade pode parecer tranquila, casas, neve, luzes, ruas. Mas abaixo dela, a mina e a deformação do solo contam outra história. É parecido com outros temas do canal, mas com uma diferença. Em Centralia, o subsolo queimava. Em Kiruna, o subsolo se desloca por uma atividade planejada, monitorada e economicamente central. Não é caos puro. É a engenharia lidando com consequência. Essa diferença importa. Se a edição tratar Kiruna como cidade engolida, erra o tom. Se tratar como cidade em transformação por risco geotécnico e mineração, acerta. O público entende o drama sem precisar de exagero. E talvez o drama verdadeiro seja mais forte. Uma comunidade inteira precisa aceitar que o lugar físico da memória vai mudar. Isso cria outra pergunta. O que faz uma cidade ser ela mesma? O endereço? Os prédios, as pessoas, o nome, a história ou a continuidade entre tudo isso? Kiruna obriga a pensar nessa pergunta porque ela separa coisas que normalmente andam juntas. O prédio pode ir, mas o terreno fica. A rua pode ser recriada, mas o antigo caminho desaparece. O centro pode ser inaugurado em outro ponto, mas a sensação de centro demora para nascer. Esse é um detalhe humano fundamental. Uma cidade nova pode ficar pronta no calendário, mas pertencimento não inaugura com fita cortada. Ele precisa de uso, de rotina, de gente atravessando o lugar até ele virar familiar. Por isso, Kiruna é mais do que uma obra, é uma transição, e transições são desconfortáveis, mesmo quando fazem sentido, mesmo quando são necessárias, mesmo quando existe planejamento. O morador pode entender tecnicamente o motivo e ainda sentir perda. Esse ponto deixa o vídeo mais maduro. Não se trata de pintar a mina como vilã simples, nem de pintar o projeto como solução perfeita. Esse equilíbrio é essencial. Se o roteiro trata a mina apenas como vilã, ignora a história da cidade. Se trata a transformação apenas como triunfo de engenharia, ignora o desconforto humano. Kiruna exige uma narrativa de duas mãos. A mina deu origem, emprego e sentido econômico. A mina também impõe deslocamento, incerteza e custo. O município e a empresa precisam negociar etapas, compensações, prioridades e preservação. Moradores precisam lidar com decisões que não são abstratas. Onde morar, quando sair, o que acontece com o comércio, como fica o bairro, que prédio vai, que prédio não vai, que parte da cidade nova vai parecer viva e que parte do antigo centro vai virar lembrança. Essas perguntas não aparecem todas em uma imagem de drone, por isso o vídeo precisa de ritmo humano. Mostrar mapa é necessário, mostrar a mina é necessário, mostrar prédio sendo movido é necessário, mas também precisamos dar ao espectador a sensação de que a cidade não é cenário, é moradia, é trabalho, é frio no inverno, é rotina no escuro, é gente construindo pertencimento em um lugar extremo. É mais interessante mostrar a tensão. A cidade precisa da mina. A mina impacta a cidade se move para continuar, mas continuar exige deixar coisas para trás. Essa é a alma narrativa. Visualmente, o futuro storyboard precisa obedecer a essa progressão. Primeiro, a cidade no Ártico. Depois a mina. Depois os cortes do subsolo. Depois a linha de deformação. Depois o novo centro. Depois os prédios que carregam memória. Depois a pergunta final sobre o que permanece. Kiro pode aparecer como o arquivista urbanista. Ele não precisa fazer movimentos exagerados. Ele abre um mapa antigo de Kiruna. Coloca uma transparência da zona de impacto por cima. Mostra a seta de deslocamento. Aponta para um prédio histórico. Depois fecha o dossiê com uma frase simples. Nem toda cidade se perde quando muda de endereço, mas nenhuma mudança assim é pequena. Esse tipo de frase ajuda a manter o canal com identidade. Curiosidade, sim, mas com peso.
A LCAB e o município de Kiruna discutem fases, compensações, áreas afetadas e transformações de longo prazo. Fontes recentes mostram que previsões de deformação foram atualizadas e que a área de impacto pode envolver mais estruturas do que antes. Isso reforça que a história não está congelada no passado. Ela continua acontecendo. Essa continuidade torna Kiruna um tema muito melhor do que uma curiosidade já encerrada. Em muitos vídeos, a história é algo que aconteceu. Aqui, a história ainda está se reorganizando. O novo centro já existe. Alguns edifícios foram ou serão deslocados. Novas áreas podem entrar nas projeções. E a cidade continua tendo que responder. Isso cria uma sensação rara. O vídeo não é só arquivo do passado. É acompanhamento de uma transformação viva, mas isso também exige responsabilidade. Não podemos afirmar como definitivo algo que ainda está em negociação. Não podemos transformar previsão em certeza total. Não podemos usar uma fonte antiga como se fosse o fim da história. Por isso, a etapa visual futura deve buscar clipes e fontes recentes, imagens do novo centro, imagens da igreja ou de prédios movidos, materiais da LCAB, materiais do município, mapas atualizados. E quando houver incerteza, dizer que é processo. Essa honestidade, de novo, aumenta a confiança. Mas o roteiro precisa ter cuidado com a atualidade. Não devemos fingir que sabemos cada detalhe final de um processo em andamento. O correto é dizer que a transformação urbana é contínua, que o novo centro já foi inaugurado e que novas áreas e decisões continuam sendo tratadas. Essa honestidade aumenta a confiança. Vídeo de curiosidade não precisa fingir certeza absoluta onde existe processo. Ele precisa explicar o processo. E o processo de Kiruna é fascinante porque junta 3 escalas: geologia, engenharia, vida urbana. A geologia define onde o minério está. A engenharia extrai e monitora o impacto. A vida urbana tenta continuar sem perder sua alma. E esse trio é raro porque normalmente contamos essas coisas separadas. Um vídeo fala de mina, outro fala de cidade, outro fala de obra, outro fala de memória. Kiruna coloca tudo no mesmo tabuleiro. O minério não é só recurso, é origem econômica. O solo não é só chão, é limite. O prédio não é só estrutura, é lembrança. E o mapa não é só desenho, é decisão de futuro. Quando a gente entende isso, o título, A Cidade que Precisou Mudar de Lugar, deixa de soar como curiosidade solta e vira uma pergunta mais profunda. Como se move um lugar sem quebrar o vínculo das pessoas com ele? Essa pergunta não tem resposta perfeita, mas ela dá ao vídeo um arco. No começo, o espectador clica porque parece impossível mover uma cidade. No meio, ele entende que não é uma mágica de engenharia, mas uma sequência de escolhas difíceis. No final, ele percebe que a parte mais pesada talvez não seja transportar edifícios, é transportar pertencimento. Essas 3 camadas são raras em um único tema. É por isso que Kiruna não deve virar apenas cidade sendo movida. O título pode dizer isso, mas o vídeo deve entregar algo maior. A história de uma cidade que precisa se reinventar, porque o chão que sustentou seu crescimento deixou de ser confiável no mesmo lugar. E existe algo quase filosófico nisso. A gente costuma imaginar a cidade como permanência. Uma casa pode mudar de dono, uma loja pode fechar, uma avenida pode ser reformada, mas a cidade como ideia parece presa ao chão. Kiruna desafia essa intuição. Ela mostra que uma cidade pode ser deslocada, pedaço por pedaço, decisão por decisão, sem desaparecer de uma vez. E isso é estranho porque mexe com a sensação de realidade. Se até uma cidade pode mudar de lugar, o que realmente é fixo? Talvez a resposta seja desconfortável. Menos coisas do que imaginamos. Mesmo o chão pode ter história, risco e negociação. Mesmo um centro urbano pode virar etapa. Mesmo uma igreja pode precisar atravessar a estrada. E mesmo uma comunidade que parece enraizada pode precisar aprender a criar raízes de novo. Essa imagem de raízes novas é forte porque Kiruna fica em uma região onde o ambiente já é extremo. Não estamos falando de mudar uma cidade em clima fácil. Estamos falando do norte da Suécia. Frio, neve, distância, escuridão em parte do ano. Uma paisagem que já impõe condições. E em um lugar assim a cidade tem ainda mais peso simbólico. Ela é abrigo, ela é encontro, ela é estrutura contra o isolamento. Quando o centro muda, não muda só a rota do ônibus. Muda a forma como as pessoas se orientam em um ambiente difícil. Isso dá ao vídeo uma camada climática que não pode ser desperdiçada. O visual não precisa ser dramático demais. Neve, máquinas, mapas, prédios sendo transportados, mina, ruas iluminadas no frio. Tudo isso já comunica o tamanho da operação. O motion deve ajudar a entender, não virar enfeite, setas de deslocamento, corte subterrâneo, linha de impacto, comparação antigo centro e novo centro. Kiro mostrando a diferença entre mover um prédio e reconstruir um cotidiano. Esse é o tipo de elemento que realmente complementa a narrativa. No fim, Kiruna não é só sobre mineração, é sobre adaptação.
mais uma adaptação pesada, com custo, com conflito, com planejamento, com memória e com uma pergunta que não sai fácil: quando uma cidade muda de lugar, ela continua sendo a mesma cidade? Talvez sim, talvez não totalmente. Talvez ela continue pelo nome, pelas pessoas e pela história que carrega. Mas algo fica para trás, e algo novo precisa nascer. Essa é a parte que torna a história digna de um vídeo longo, não a curiosidade isolada, mas a transformação inteira. Kiruna é uma cidade que precisou olhar para baixo, reconhecer o risco e mover parte do seu futuro para outro ponto do mapa. E isso mostra uma coisa simples. Às vezes, para uma cidade sobreviver, ela precisa fazer o movimento mais improvável de todos: sair do próprio lugar.